Mas quando eu voltei do banheiro, eu levei um susto atormentador. Ele estava deitado, virado para a porta, deitado, dormindo com os olhos abertos. Fala, família, como vocês estão? Meu nome é Ariadne e no vídeo de hoje eu trago relatos sobrenaturais para vocês. Espero que vocês gostem e, sem mais enrolação, vamos para o primeiro relato. Vamos lá. Assombrações. Hoje venho relatar uma experiência um tanto estranha. Tenho uma bebê de 1 ano e 6 meses. Ultimamente, ela vem acordando muito de madrugada, gritando. O médico havia falado sobre terrores noturnos, que eram comuns em bebês. Até aí tudo bem, faço psicologia e resolvi estudar mais sobre o assunto. Hoje de madrugada, dia 11/6, eu despertei às 3h04 da manhã. Foi um despertar do nada. Uma observação: tomo medicamentos para dormir. Ao despertar, ouvi barulhos de arranhões na porta e parede. Tenho 4 gatos, logo associei a eles. Já fui falando: para com isso, Azuki, que é o nome do meu gato mais jovem. Todos são castrados e nesse horário estão mais dormindo do que tudo. Eles não têm acesso à rua. Como o Azuki é o mais jovem e geralmente o que mais apronta, logo achei que fosse ele. Óbvio. Passei uns minutos e minha bebê começou a gritar. Os barulhos continuavam, mas dei atenção à minha filha e tentei acalmar ela. Beleza. Logo depois de acalmar e ela voltar a dormir, fui ver sobre os barulhos. Já levantei bem brava com meu gato, porém não havia nada. O barulho continuava. Achei que havia algum bicho atrás da porta, peguei a lanterna, olhei e nada. Comecei a cogitar será que tem um bicho ali? Mas os arranhões vinham da parede e porta. Eu comecei a pensar em várias teorias até ver uma sombra preta sumir de trás da porta. Nesse momento, eu não vou mentir, me deu muito medo. Eu sou agnóstica. Não acredito em religião alguma. Não sigo religião alguma, aliás, né? Não sigo religião alguma. Porém, o sobrenatural sempre me acompanhou desde criança. Como sempre, né? Quem não acredita é os que mais têm acesso. Tenho TDI, transtorno dissociativo de identidade. E muitas vezes associei essas coisas como algo criado na minha mente para nada normal. Mas se tem algo que acredito, são em energias, tanto positivas quanto negativas. Beleza. Sempre sei quando a pessoa está também agindo de má fé, enfim, ela tem uma intuição ali boa, né? Logo levantei e percebi que meus gatos estavam no quarto da minha mãe dormindo, o barulho continuou e minha bebê acordou gritando. Peguei ela no colo e levei ela para o outro quarto, deixei ela com a minha mãe e fui dormir de volta ao meu quarto. Tomei remédios de dormir e mesmo assim dormi com os barulhos. Ao acordar, fiquei com isso na cabeça. Não foi um sonho ou alucinação, eu sabia. Até eu ver algo na parede, tinha arranhões, de fato. Um fato que talvez não saibam é que faz 2 semanas que meu avô faleceu. Ele morava com a gente. Enfim, não sei o que aconteceu. O que posso fazer? Tenho foto da porta e da parede arranhadas. Cogitei que pudesse ser algum bicho, mas não havia nada. Eu só queria relatar o que aconteceu comigo. Eu não sei qual a ligação aí do vô dela ter desencarnado com os arranhões, né? O que seriam esses arranhões? Será que... não sei. Sei que ela tem uma intuição aflorada aí, né? Pra tá vendo tudo isso, ouvindo tudo isso. E o bebê também. O bebezinho também, tadinho. Próximo relato. Não consigo mais dormir na casa do meu namorado. Quero conselhos do que fazer. Tenho vergonha de falar com os meus amigos e família sobre isso. Meu Deus, o que é? Uma única saída que me restou é desabafar sobre essa situação. Anonimamente, claro. Então, vamos lá. Faz 3 meses que começamos a namorar. As coisas foram meio lentas no começo, mas tudo foi muito mágico. Como se fosse destino.
mas infelizmente tem um problema que vem acontecendo recentemente. Bem, semana retrasada foi a primeira vez que eu fui na casa dele e já foi um pouco estranho. Ele mora sozinho, então não tinha absolutamente nada para comer. Até aí tudo bem, é coisa de solteiro, né? Pedimos um lanche, assistimos uns vídeos e fomos nos preparar para dormir. Beleza. Dormi, mas acordei querendo ir no banheiro. Sou do tipo de pessoa que não abre os olhos completamente quando recém-acordada. Então não percebi nada estranho até aquele momento. Mas quando eu voltei do banheiro, levei um susto atormentador. Ele estava deitado, virado para a porta, deitado, dormindo com os olhos abertos, numa visão bizarramente assustadora. Meu Deus! Acabei dando um grito pelo susto. Mas nada aconteceu. O quarto estava silencioso demais, tanto que eu não conseguia nem escutar a respiração dele. Então me aproximei para checar se ele ainda estava vivo. Não escutava nada. Entrei em completo desespero. Chacoalhei ele na esperança do mesmo acordar, mas nada. Corri até o banheiro de novo, passei uma água no rosto e respirei fundo. Fui até a cozinha para ligar para alguém pedindo ajuda. E assim que eu olho para a mesa, adivinhe, ele estava sentado com um copo de água de um lado e o notebook do outro. Eu não vi ele passando pelo banheiro e seria impossível ele ter ido para a cozinha sem passar por ali. Perguntei se ele estava bem, ele me olhou confuso, disse que estava sim e eu questionei sobre a brincadeira de mau gosto que ele fez. E ele me olhou ainda mais confuso e disse que não tinha ido para o quarto, porque estava terminando um trabalho da faculdade enquanto eu dormia. E realmente era verdade. Eu peguei no sono enquanto ele estava fazendo esse trabalho. Tudo foi muito estranho. Olhei o horário no notebook dele e era 1h20 ainda. Voltei para o quarto correndo e não vi nada. O lado da cama dele estava intacto, como se nunca ninguém tivesse dormido lá. Não sei o que tive aquele dia. Era real demais para ser um pesadelo e parecia sério demais para ser uma brincadeira da parte dele. Hoje vou ir lá novamente para a casa dele, mesmo não querendo. Mas ele é meu namorado. Se acontecer algo estranho, volto para contar. Espero que você volte. Aliás, espero que você não volte para contar, né? Porque eu no começo achei que ele teve uma paralisia e estava se movendo nos cômodos, só que não, né? Porque se ele ficou o tempo todo na cozinha, meu Deus, o que pode ter sido, né? E é isso. Fica aí o mistério no ar. Vamos para o próximo relato. Minha avó conheceu minha filha mesmo que tenha sido além do véu. Essa história é real. Eu sei que muitos aqui vão sentir o que eu senti, porque há encontros que a morte não consegue impedir. Minha avó, não vou citar o nome porque eu não sei se está trocado, Dona Fulana, sempre foi meu porto seguro. Forte, doce, cheia de fé. E ela dizia que, desde que ela soube da minha gravidez, ainda vou segurar essa menininha nos braços, nem que seja por um instante só. Mas a vida, ou melhor, o destino, parecia ter outros planos. Minha avó partiu de forma repentina, numa tarde fria em São José dos Pinhais, quando eu estava grávida de 5 meses. Foi um golpe duro, daquele que a alma leva tempo para entender. Ela não chegou a ver minha filha nascer. Dias se passaram, meses, e enfim, veio o dia mais esperado e ao mesmo tempo mais doloroso. Minha filha nasceu, linda e saudável, mas com um vazio no ar, o vazio da ausência da minha avó que tanto esperou por aquele momento. Na noite em que deixei o hospital com a minha filha nos braços, aconteceu algo que mudaria tudo. Naquela madrugada tive um sonho, mas não era um sonho qualquer. Era como atravessar uma névoa silenciosa e chegar a um lugar fora do tempo. Vi-me entrando numa casa antiga, com janelas abertas para um céu estrelado. Lá dentro havia vozes, risos distantes,
uma reunião familiar, gente conhecida, tios, primos, rostos que o tempo tinha embaçado, mas todos pareciam longe, como se estivessem presos a um eco. E então eu vi ela, minha avó, de pé, parada perto de uma poltrona vermelha, com o mesmo vestido azul que ela usou no batizado da minha irmã. Seu rosto estava calmo, os cabelos presos com a mesma presilha de madrepérola. Ela olhava com ternura, não havia tristeza em seus olhos, só paz, e uma luz suave que parecia vir de dentro dela. Me aproximei tremendo. Ela estendeu a mão, tocou no meu rosto com carinho que parecia atravessar o próprio tempo. E então olhou para minha filha, que dormia em meus braços dentro do sonho. Foi um olhar demorado, profundo, como se ela estivesse memorizando cada traço do rostinho da bisneta que tanto desejou conhecer. Como se aquele instante valesse mais do que 1000 vidas. Ela não disse uma só palavra, mas eu entendi tudo. Naquele instante, elas se encontraram. No sonho, ninguém mais parecia vê-la, apenas eu. Era como se o mundo tivesse parado por alguns segundos só para aquele encontro acontecer. Acordei em lágrimas, mas não era tristeza. Era um alívio, uma gratidão tão grande que doía no peito. Desde então, todas as noites em que vejo a minha filha dormir tranquila, eu sinto. Ela tem uma guardiã, uma estrela que brilha só para ela. E eu sei, com cada parte da minha alma, minha avó conheceu minha filha, mesmo que tenha sido além do véu. Que relato lindo. Só isso que eu tenho para dizer. Ai, emocionante. Ai, é isso. Comenta aí o que vocês acharam. Lindo. Vamos para o próximo relato. Eu e meus amigos vimos o mesmo espírito. Bom, isso é real. Sei que poucos vão acreditar. E há alguns meses, eu e meus amigos estávamos andando de bike. Fazemos isso toda semana. Lembro de estarmos indo para um local mais tenebroso, não de assombrado, e sim de crimes. Já relataram diversos abusos lá naquela rua e etc. Estávamos andando bem de boa e do nada tudo ficou bem silencioso. Nem pássaros, nem carro, nem vento. Senti uma agonia e falei: cara, que silêncio! Nesse momento olhei para o lado e tinha um cachorro preto com os olhos brancos me olhando. Bati em uma pedra e os sons voltaram. É importante dizer que um carro branco surgiu na rua no momento em que os sons voltaram. Estávamos nesse lugar para buscar meu amigo, G. Alguns dias depois, eu e meu amigo, P, aquele mesmo que andava comigo no outro dia, estávamos andando em outro lugar, perto de um negócio de energia muito movimentado de carros, até que tudo parou de novo. Meu amigo falou que viu algo. Eu não vi nada. Um carro branco passou do lado dele assim que os sons voltaram. Ele quase caiu, inclusive. E essa é a parte mais tenebrosa. Eu e o P estávamos andando. O pai do G trabalhava na guarda municipal. E nós estávamos ali, perto, e resolvemos andar na rua da guarda. Tem um prédio queimado ali. Encontramos muitas laranjas podres. Elas estavam pela rua toda. Não parecia ser macumba, até porque tinha apenas laranjas podres e pela rua toda. O local é muito movimentado, com pessoas, moradores, crianças descendo. Estava vazio, não tinha nada, sem nenhum idoso comendo nada na sacada, kkk, nada. O P, eu vou chamar de Pedro. O Pedro me fala: meu, eu vi algo se levantando ali. Depois me disse que era um ser preto de máscara muito alto. Eu andando mais um pouco, vi o mesmo bicho. O Pedro não tinha me dado as características ainda.
Eu vi aquilo nos espiando de trás de uma casa. Depois ele correu atrás de nós. Como assim? Foi de 0 a 100. Silenciosamente, mais rápido. Parecia ter 3 metros. Sim, isso é real. Ele nos seguiu, mas sem o Pedro ver. Eu vi ele passando como um vulto várias vezes e depois parando. Não foi algo tipo perseguição, e sim um vulto. Alguns dias depois, fomos com o Gustavo, que disse achar estranho tudo está vazio. A guarda está sempre com carros e no dia não tinha nada. Ele já viu uns espíritos e uma mulher na igreja evangélica disse que ele podia ver esse tipo de coisa. Então, sei lá, né? Fomos lá de novo e não tinha nada. Coisa boa. Ou ruim, sei lá. Ao certo, se fico feliz ou triste. Me ajudem. Tá uma escrita meio confusa aqui, mas deu pra entender o contexto. Parece muito relato mais de, tipo, em vez de só assombrações, que ele pode estar vendo, que também faz sentido aqui, tá no tema de hoje de assombração, mas de distorção de realidade no questão de, tipo, sete além, sabe? E como se eles estivessem, quando paralisa ou fica tudo silencioso, não aparece nenhum carro, nenhum bicho, é como se eles atravessassem para um portal, para um outro mundo, tipo sete além, mais ou menos isso. O que vocês acham? E aí eles depois veem as figuras ali, né? Vê a assombração, no caso teve um homem alto, teve a questão do que ele viu também, né? O cachorro com os olhos brancos, e aí tudo depois volta ao normal. Certeza, matei, é isso. É mundo paralelo. Assombrações, só que no mundo paralelo. Porque no nosso não é. Ai, cara, gostei desse relato. Tá confuso, mas eu gostei. Me fala o que vocês acharam. Se vocês tiverem relatos para mandar, deixe aqui nos comentários o seu relato ou comente aqui sobre os relatos de hoje, o que vocês acharam. Se você preferir mandar um relato, tem esse e-mail aqui também. Fique à vontade para mandar, que eu vou ler todos aqui no canal. E tô amando fazer o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau!